A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor William Rodrigues com mais um devocional da semana. E eu quero convidar você a participar conosco aí das nossas redes sociais e seguir a gente lá no Instagram, também no Facebook e também aí no YouTube. Ah, pastor, como que eu faço para achar o senhor no YouTube? É só ir lá colocar pastor William Rodrigues, devocional da semana. Ou colocar lá pastor William Rodrigues, o sonhador. Nós temos um clipe lá de um hino muito bonito que fala sobre a história de José. Colocar também lá pastor William Rodrigues, não importa as circunstâncias. É um clipe também muito lindo e muito maravilhoso. Nos acompanhe lá nas redes sociais e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mais um devocional da semana, 2 Samuel capítulo 9, verso 4. Eu quero fazer menção de 2 Samuel capítulo 9, verso 4, que diz assim: E disse o rei, onde está? E disse Ziba, ó rei, está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Hoje nós vamos falar de um assunto que talvez você não goste e é muito pouco falado nas igrejas, conhecida como igreja protestante, sobre a vida social da igreja. Nós que servimos o Senhor e somos conhecidos como protestante, a igreja reformista, nós, muitas das vezes, amados, isso quase sempre, nós investimos muito no espiritual. A gente trabalha muito espiritual, mas muito pouco a gente faz pelo social. Nós temos uma dificuldade imensa no social. Nós pregamos muito amor, falamos de muito amor, ensinamos muito sobre o amor, mas muitas das vezes nós falamos muito e fazemos pouco. Nós observamos que Jesus está pregando ali no deserto e os discípulos chegam e falam para ele: Senhor Jesus, vamos mandar o povo embora porque está ficando a noite e a gente não tem como dar alimento para esse povo. Jesus não deixou o povo embora com fome. A igreja do Senhor nos últimos dias, ela tem uma facilidade com o espiritual. Nós oramos para as pessoas, nós pregamos para as pessoas, ensinamos a palavra de Deus para as pessoas, mas quando é o social, a gente sempre tem essa dificuldade de ajudar no social. Ou seja, a Bíblia fala que se eu orar para uma pessoa e abençoar ela com a oração, e ela tiver falta de pão, e eu mandar ela embora, eu estou fazendo errado. Eu tenho que orar para ela, eu tenho que abençoar ela espiritualmente, mas eu também tenho que abençoar ela socialmente falando. Nós observamos aqui que Davi, depois que ele assume o trono, ele lembra de uma promessa que ele tinha feito para um amigo. E ele pergunta: há por acaso alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? E Ziba fala: existe em Lodebar alguém da casa de Saul. Nós observamos que quando a ama daquele menino foge com ele, ela cai com ele, ela deixa de cair e aquele menino quebra as pernas. Mefibosete. E ele é levado para a casa de uma pessoa chamada Maquir, um homem que tem um trabalho social em um lugar que ninguém queria. Eu não sei por que motivo esse homem, que tinha condições financeiras, vai morar em um lugar que praticamente ninguém queria morar, Lodebar. Nós observamos as pregações aonde fala que Mefibosete é levado para o palácio, mas muito pouco se prega em quem cuidou dele. Ou seja, muitas das vezes quem zela, quem faz o social, quase não é visto. Muitas das vezes os pastores das igrejas,
querem ser vistos com o espiritual, mas muito pouco faz pelo social. E quando faz um pouco pelo social, divulga-se nas redes sociais. Quantas e quantas vezes eu vejo igrejas, ministérios, que vai aí uma pessoa doar uma cesta, tira foto, faz vídeo, faz aquele estardalhaço, mostrando que está fazendo social. Mas nós observamos aqui Maquir, um homem que cuida do neto do rei, e muito pouco se fala dele. Ou seja, a Bíblia fala que o que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. A igreja, ainda além dela fazer um pouco social, quando ela faz, ela ainda divulga. E muitas das vezes, amados, aquela pessoa que está recebendo aquela cesta, aquela ajuda, está envergonhado, está desempregado, está passando por dificuldade financeira. E ali ele é constrangido em aparecer naquela foto, recebendo talvez uma cesta básica, talvez uma ajuda financeira, talvez um medicamento que ele não teve condição de comprar. Mas nós observamos aqui na palavra de Deus, muito pouco se fala de Maquir, que fez um grande trabalho social. Quando nós estudamos sobre a vida de Maquir, ele não cuidou somente do filho do rei, ele tinha um trabalho amplo ali, em um lugar que ninguém queria, mas ali ele tinha um trabalho social. Ali ele zelou não só foi do filho do rei, ele zelou também de outras pessoas. E nós observamos que Maquir, ele cuida do neto do rei, que estava com as pernas quebradas. Ele arrisca a vida cuidando do neto do rei. E porque nós sabemos que se o rei descobrisse que Maquir estava cuidando de uma descendência do rei Saul, ele também poderia ser morto. Mas fazer o social é arriscar a vida, é dedicar-se no amor, é se entregar ao amor. E muito pouco a igreja faz. Nós observamos que a Bíblia que eu tenho e a Bíblia que você tem fala que a fé sem as obras é morta e vice-versa. E eu tenho que orar, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar a palavra de Deus, mas eu também tenho que entrar com o social. E nós, Igreja do Senhor, conhecida como Igreja Protestante, a gente tem essa dificuldade do trabalho social. E quando algumas igrejas faz, ainda divulga. Amados, muitas das vezes as pessoas ficam com vergonha. A pessoa que recebe está com vergonha. Jesus cuidou do espiritual, mas ele também cuidou do social. Nós observamos que quando Mefibosete vai para a casa do rei, vai viver uma vida abastada, abençoada, não se vê falar mais de Maquir. Maquir não recebe prêmio. Maquir, ele não foi recompensado pelo rei por cuidar ali de Mefibosete. Mas observamos que lá na frente, quando o rei precisa de ajuda, Maquir entra em ação novamente para ajudar o rei. Ou seja, amado, ter trabalho social, fazer o trabalho social, muitas das vezes não é visto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quem faz o social vai ser recompensado por Deus. E quem faz o social, se você talvez se ofendeu porque eu falei que a igreja pouco faz, mas talvez você está fazendo o social, não se preocupe, você pode ter certeza que, embora que as pessoas não saibam, mas Deus sabe, e Ele há de recompensar você. A igreja do Senhor precisa entender que nós precisamos cuidar do espiritual, nós precisamos investir na palavra, ensinar o povo a palavra, instruir o povo a palavra. Mas temos que entender que aquele que está precisando de ajuda, porque eu estou falando com muitos irmãos que congregam em igrejas grandes, ricas, e que às vezes passam necessidade. Quantas vezes tem irmãos que a mesa está farta, mas tem irmãos que talvez está assistindo esse vídeo, que talvez está passando por uma necessidade. Eu quero dizer uma coisa para você:
O trabalho social, ele anda junto com o espiritual. Mas quando a igreja, às vezes, ela faz, ela divulga. Amados, aquilo que a gente faz de bem para alguém tem que ficar entre você e Deus. Maquir, ele nos ensina isso, que a igreja precisa do social, mas ela precisa do espiritual. A igreja, ela precisa do espiritual, mas ela também precisa do social. Eu quero terminar esse devocional nessa data, dizendo que Jesus, ele nunca deixou ninguém embora com fome. Quantas vezes, amados, isso é notório. Eu tenho certeza, porque eu só de pastor tenho mais de 20 anos. Quantas vezes, irmãos, a gente está na igreja que muitos irmãos estão abençoados e tem irmão dentro da igreja passando necessidade, porque talvez está desempregado. Quantos irmãos que a luz, a energia é cortada, a água é cortada, e a gente está pregando e falando de Jesus para ele, sem entrar com social. Eu quero terminar essa palavra dizendo, trazendo esse alerta. Pregar sobre amor é fácil, falar de amor é fácil, mas a gente precisa, antes de falar, antes de pregar, viver e demonstrar o amor. Eu sou o pastor William Rodrigues e esse é mais um devocional da semana, falando sobre o social que a igreja precisa fazer. Se eu estou falando com quem está fazendo, que Deus continue te usando para fazer, mas nós falhamos muito em não, muitas das vezes, fazer o social. Falamos muito da palavra, ensinamos a palavra, trabalhamos muito o espiritual, mas muito poucos fazemos pelo social. E quando muitas das vezes a gente faz, a gente quer ser visto e reconhecido. A recompensa sua já é garantida com Deus. Se você faz, e muitas das vezes você não fala para as pessoas, você pode ter certeza que você vai ser recompensado. Jesus nunca deixou ninguém embora com fome. Quando nós olhamos na palavra, o discípulo chega para Jesus e fala: Senhor, vamos mandar esse povo embora, porque está ficando de noite e nós não temos o que dar para eles comer. Jesus fala: negativo, dá vocês de comer para ele. Foi aonde Jesus multiplica o pão e o peixe e alimentou o povo. Nós precisamos alimentar com a palavra, mas também alimentar com o pão de cada dia. Fiquem na paz do Senhor e que Deus possa nos abençoar.